Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa aqui do Tribunal de Contas, onde a gente aprofunda sobre o tema, né, Carol? Conversamos aqui sobre as fiscalizações, sobre as ações educativas, sobre processos, né, que rola aqui no Tribunal de Contas, por que eles são relevantes. E hoje não vai ser diferente, cara. Hoje vamos conversar sobre os alertas. Agora eu faço uma pergunta: que alertas são esses? Os alertas são comunicados realizados pelo Tribunal de Contas e funcionam como estratégias para acompanhar a gestão fiscal e garantir que os recursos sejam bem aplicados. E para conversar com a gente sobre esses alertas, que alertas são esses? Para quem envia, por que envia, Carol? Gostaria de dar aqui as boas-vindas ao Edmar e ao Márcio. Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Cidadão. Para quem está nos escutando, quem não está assistindo, esses alertas, vocês pegam o telefone e ligam: alô, gestão, o que está acontecendo? Como é que é, para todo mundo entender, como são feitos esses alertas? O alerta nasce de uma questão de avaliação da gestão fiscal, né? Então, a LRF, no seu artigo, já determina... Lei de responsabilidade fiscal determina que o tribunal tem a condição de alertar esses municípios, no caso da gestão fiscal como um todo. Então, ele determina alguns pontos e emite alguns alertas. Aí, vamos lá, o alerta não é uma ligação nem nada como isso. Nem uma mensagem no WhatsApp. Nem uma mensagem no WhatsApp, nem um e-mail. É uma coisa oficial. O tribunal, através de ofício assinado pelo presidente, encaminha essas informações para os jurisdicionados. Aí o tema é específico, né? Não existe só alerta em relação a isso, mas o alerta que saiu agora ultimamente é em relação à gestão fiscal como um todo. Então é um ofício emitido pelo tribunal. Isso mostra que o tribunal está de olho nas contas, né? Nos gastos públicos. Sim. E a gente pode verificar que é como se fosse uma espécie de controle prévio da atuação das gestões municipais, né? Exatamente. O alerta é o controle prévio, antes da tentativa de se alertar antes de ocorrer alguma irregularidade muito grave. Eu acho que o ponto principal é esse. É educar o jurisdicionado para que ele atue preventivamente ou alertar de que ele entrou naquele ponto e quais são as determinações a partir disso que ele deve fazer para retornar algum limite, para encaminhar algum demonstrativo. E Márcio, Edmar, quais seriam assim, as principais irregularidades encontradas e que foram emitidas, né, informadas via ofício circular? Nós temos os limites, né, de alerta e prudencial, são os dois preventivos. Com relação a qual tipo de despesa? Das despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida do ente. O que seria a receita corrente líquida? São os recursos que ele costumeiramente dispõe para despesas de custeio, digamos assim, né? Para manutenção da máquina. Então, além desses dois preventivos, nós temos os reativos, que é quando ele já ultrapassa o limite, aí ele tem que tomar algumas medidas para retorno ao limite, né? Isso aí com relação ao limite. Há também as omissões, ele não enviou os documentos, as informações, e há ainda a ausência, a inconsistência dos dados. Ele encaminhou os dados, mas ele tem alguma inconsistência, alguma informação está incorreta. E foram incluídos também os dois pontos em relação à educação e à saúde também do CIOP e do CIOPS, dois sistemas que eles também têm que encaminhar. Então, é o fechamento, é a despesa com o pessoal, a omissão, a irregularidade e esses dois pontos, educação e saúde, que são os mais relevantes. A gente vê que são muitos aspectos, né? Mas voltando a falar aqui do gasto com o pessoal, não tem nada a ver com o número de pessoas que aquele ente contrata, tem a ver com o valor gasto, com a despesa, né? Como a gente fala, de valores pagos. Pode ter duas pessoas que já ocupam aí 95% dos gastos. Como o Márcio disse, é uma relação entre a despesa e a receita corrente líquida, é um percentual. A LRF determinou 54% para os municípios. Aí ela determinando que quando ele chegar aos 90% disso, o tribunal alerte ele, você chegou aos 90% desse percentual. Quando chegar aos 95%, ele alerta de novo. Mas nesse ponto, no outro, ele só alertava e disse: você chegou. Nesse 95%, ela mesmo diz, no artigo 22, diz: faça isso, isso e isso para reduzir esse percentual, para não ultrapassar o limite total. Ainda já dá a dica, né? Além de alertar, sim, ainda já tem a orientação. Tem um caráter educativo de tudo isso. Aí quando ele chega nos 54%, o tribunal alerta de novo ele
de que ele ultrapassou, mas a própria LRF determina o prazo de retorno. Aí o alerta também serve para esse acompanhamento do retorno, quem ultrapassou, quem está cumprindo. E aí, nesse caso, o tribunal adota algumas medidas de acompanhamento, saber quais são as medidas efetivas que o ente está tomando para regressar ao limite legal. Esse aumento, esses alertas, quando são emitidos alertas, porque chegou, tá perto de chegar no teto, por exemplo. Isso também acende alguma luz aqui no próprio tribunal para saber assim, por que aumentou tanto? Será que está tendo algum desvio de comportamento, algo que não está coerente com a lei? No alerta em si é um cálculo, né? Então, bateu-se aquele percentual, é alertado e faz esse acompanhamento. Aí, em peças específicas, na prestação de contas a gente vê uma parte, em outras peças, outras auditorias, pode ser mais relevante para adentrar o tema, para saber realmente o que está acontecendo. Então, pode desmembrar, porque se é uma relação entre despesa e receita, se eu mantenho minha despesa aqui, ou eu aumento um pouco, mas minha receita aumenta muito, a gente chega à conclusão que vai diminuir esse percentual. Mas ele reduziu a despesa? Ou foi só pelo aumento da receita? Então, ou ele só aumentou a despesa porque a receita aumentou? Exatamente. Então, essa relação, o número frio não quer dizer muita coisa, né? Então, a gente teria que se aprofundar mais na despesa mesmo para saber de que se trata, por que houve esse aumento, ou por que houve a redução, quais são as medidas que ele está adotando. A gente verifica também que boa parte das irregularidades envolveram sistemas, envios de informações a esses sistemas. O que são esses sistemas? Que envolvem, assim, áreas bastante sensíveis, especialmente para os municípios, que é a área de educação, a área de saúde. Vocês podiam explicar? Esses sistemas são legais, né? Definidos por lei, obrigatórios por lei, desde a Constituição, com a lei complementar, que é a LRF, e normas infralegais de cada ente envolvido. STN, e temos a nossa aqui também, né? No nosso caso é a Instituição Normativa 0123. Ela que disciplina todo o envio e a coleta desses dados diretamente lá no SICONF. Que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Brasileiro. É um sistema federal que todos os entes municipais, estaduais e federais têm que encaminhar suas informações para lá. Então, nós coletamos essa informação lá primária, original, né, da forma como é colocada por eles. Ela é declaratória, né? Eles que dizem o que aconteceu com eles. A nossa avaliação desses números é feita por ocasião das prestações de contas. Tá? A princípio, aquela informação é a verídica, porque é o município, o estado, a União quem está declarando. Né? A partir daí, nós temos os desdobramentos. 2 informações são colocadas em sistemas separados. A educação e a saúde, que é o CIOP e o CIOPS, né, no final. São também federais. Um é mantido pelo FNDE e o outro pelo Ministério da Saúde, Educação e Saúde. Esses 3 sistemas são a base de todo o nosso trabalho aí da gestão fiscal. E basicamente, o que o ente, né, ele precisa preencher dentro desse sistema? No SICONF, ele encaminha todos os seus saldos contábeis, conta por conta. E aí o SICONF, com esses saldos, ele monta o relatório de acordo com o que eles definiram, né? Que a STN, que é o órgão central de contabilidade do Brasil, define que seja assim. Então ele junta todas essas informações e gera o relatório, né? A partir daí é que a gente tem as análises, né? Inicialmente são dados, depois se transformam em informações, uma coisa mais qualificada. E aí nós temos todas as nossas, os nossos material de trabalho aí para fazer os levantamentos, as análises. Até porque a gente sabe que boa parte das fontes de recursos dos municípios são transferências. Então imagino que deve haver uma prestação de contas sobre esses recursos que chegam que chegam às prefeituras. E o alerta impacta nessas transferências. Porque se o órgão não tiver feito as omissões, não tiver feito o encaminhamento dos dados para o CIOPS, ele não vai poder fazer essas transferências, os convênios, as coisas. Ele fica impedido. Então, é um ponto principal desse alerta, é chamar a atenção do jurisdicionado que ele mesmo vai se prejudicar.
se a informação não estiver lá. Além da transparência, né? Como essas informações são legais e disciplinadas em lei, elas também são impeditivas à formalização de convênios e operações de crédito no caso de ausências ou descumprimentos. Porque o tribunal não está fazendo nada demais. Ele está pegando o que está no manual de demonstrativos fiscais e dizendo, ó, o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, deve estar publicado no SICONF, a educação e a saúde. Então está tudo no manual, não é uma novidade. O jurisdicionado já sabe, já é público. Ele só está fiscalizando. O tribunal está só relembrando, fiscalizando, educando preventivamente. Nem se pensa, com os alertas, nem se pensa em punição. Posso dizer que nem se pensa, a princípio, em punição. Porque podia, né? Podia não alertar. Nós poderíamos partir para uma punição. Já o alerta e já emitindo que seria representado e tal. E as medidas já foram adotadas pelo tribunal. Mas não é o caso, não é. O que eu acho interessante aqui, né, na sua conversa é que teve uma palavra que foi repetida aqui várias vezes, que é educação, educativo. E você vê que o Tribunal de Contas vem trabalhando, vem investindo nessa educação. E os números dizem isso. Os números mostram que vale a pena. Vale a pena. O que tem um dado importante que não houve nenhum, né, que superou 100%. Nesse último agora, eu acho que não sei se houve algum. Nós temos alguns que estão, assim, essa sistemática nós implantamos em 23, né? Então estamos 2 anos completos, 23 e 24, e estamos adentrando 25, né? Nós já vimos os números melhorarem bastante. Quer dizer, há um comprometimento também com o município, né? Olha, atualmente nós temos apenas 7 municípios que estão com o limite excedido, mas ainda estão dentro do prazo de retorno. A partir do momento que ele excede, ele tem um prazo para retornar ao limite legal. Eles estão dentro do prazo. Então, de 368 entes, porque são 184 prefeituras e 184 municípios, né? Excluindo o estado, porque o estado está ok, não tem nenhuma impropriedade, né? Então, de 368 entes, que todo esse público-alvo, apenas 7 estão com o limite ultrapassado, mas dentro do prazo de regularização. Para a gente finalizar aqui, vocês sentem que há esse retorno dos entes, quando a gente, como tribunal, emite o alerta, dá aquele lembrete, vocês sentem que há um esforço também do ente de cara, eu tenho que prestar atenção mesmo nisso aqui, vamos retornar, vou aproveitar o meu prazo legal, já para diminuir aqui as despesas, para eu estar dentro do limite aceitável dos meus gastos. Isso, só para complementar também. E assim, o que o tribunal faz quando existem problemas recorrentes ou então os prazos não são obedecidos? A gente percebe que sim, há uma readequação. De uma maneira geral, há uma readequação e uma tendência deles terem que fazer isso. Porque aí, se não se readequarem, aí no caso das transferências e outras problemáticas, eles vão ter, o jurisdicionado vai ter. Aí o que o tribunal pode fazer? Ele não retornou, ele não fez nada, aí abre-se representação. Mas aí é um outro passo que o tribunal vai dar para averiguar, tem que dar o direito de resposta. É um outro estudo, uma outra análise do que realmente aconteceu. Para poder, até saber final, por que ele não conseguiu retornar. Por que ele não conseguiu retornar. Aí sim, punir. Só para você ter uma ideia de como há uma preocupação deles, né, dos jurisdicionados, em obedecer às nossos avisos, notificações, alerta, né? Nós só temos atualmente 2 omissões, falando do exercício 25, 2 omissões e 3 inconsistências. No universo de 368 entes, como eu falei, né? Nós só temos 5 casos de omissões ou inconsistência. Você vê que é muito pouco, né? É muito pouco no universo de 368. E uma coisa relevante é que esses dados do SICONF são a base para as nossas certidões. Se ele não faz a submissão lá no SICONF, ele não emite certidão. Sem a certidão, não fecha convênio, não faz a operação de crédito. Está amarrado. Edmar e Márcio, muito obrigado pela participação de vocês. Assim, o programa discorreu tanto que eu não vi nem um tempo passar, Carol.
E parabenizar também pelo trabalho de vocês, assim, a relevância que vocês colocam o Tribunal de Contas dentro desse papel, principalmente, eu vou até repetir a palavra aqui, educativo. Nós é que agradecemos a oportunidade, é um assunto muito vasto, é o que a gente faz costumeiramente, mas falar sobre isso chama uma atenção. A gente faz um estudozinho preliminar para poder vir aqui e tentar resumir o que está acontecendo de melhor no momento no tribunal em relação a esse tema. Que a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Se a gente for entrar, não acaba mais. Vai se expandindo e de repente não cabe mais no tempo. Por isso, Carol, já abri de novo um convite para a gente poder explorar mais esse assunto aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação do programa. E de minha parte, estamos à disposição. O Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje, assim como eu e a Carol aproveitamos e aprendemos mais sobre os alertas. Se você tem alguma sugestão ou quer tirar uma dúvida com os nossos colegas aqui do Tribunal de Contas, mande um e-mail para a gente. Carol, qual é o nosso e-mail? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora você quer que o Tribunal de Contas fique mais pertinho de você, saiba tudo o que está acontecendo aqui na Corte de Contas Cearense? Você pode receber as notícias, Carol, direto no aplicativo de mensagens instantâneas. O vulgo WhatsApp, qual é o nosso número? É o 859-8969-3544. Anote esse número, mande um oi pra gente que automaticamente você já entra na nossa lista de transmissão e assim que a notícia ficar pronta, você já recebe no seu celular. Obrigado por ficar com a gente até aqui, a gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa.